que ontem eu comentei aqui que eu estava curioso para ver o que Mano Menezes faria no meio de campo. E ele manteve ali o John Ares fazendo muito essa função e o John Ares novamente fazendo uma baita partida. Né? Que isso, né? Recentemente o Pedrosa até comentou aqui que o Savarino era o melhor custo-benefício do futebol brasileiro e aí a gente conversou no off sobre o John Ares, que para mim ele é o melhor custo-benefício, porque o Fluminense de fato achou esse jogador de graça praticamente e hoje ele é esse atleta aí que todo mundo já conhece, inclusive renovou recentemente uma renovação extremamente justa. Então, dentro de campo, eu acho que o meio de campo do Fluminense funcionou totalmente diferente do que o que não havia acontecido contra o Botafogo, e a gente pôde ver também um ataque funcionando, o Cano novamente, ele mostrando oportunismo, fazendo um gol extremamente importante, e eu quero mencionar também o gol do Thiago Silva. Óbvio que tem méritos do defensor, porque foi uma jogada treinada, provavelmente, só que o setor defensivo do Vasco da Gama, na minha opinião, acabou dormindo, e o Pedrosa provavelmente vai comentar isso, porque não dá numa jogada como essa, uma cobrança de falta, o Thiago Silva fazer um gol de peixinho, sabe? Ele estava sozinho, falharam, o setor defensivo do Vasco acabou falhando a marcação e permitiu o Thiago Silva fazer o gol. Fora isso, quero destacar também o Guga, que substituiu o Samuel Xavier, fez uma boa partida pelo lado direito. O Canóbio é um jogador extremamente importante, vai ser mais importante ainda, vai ganhar mais entrosamento. Então, eu acho que se eu tiver que resumir a partida do Fluminense, para mim foi a melhor partida do Fluminense na temporada até o momento. E deu, querendo ou não, aí um pouquinho de alegria ao torcedor tricolor que ainda sonha com essa classificação para a próxima fase da Taça Guanabara. Vocês são dessa geração, não estou falando pelo futebol, mas pelo jeito de correr e o estilo, o Canóbio, toda hora eu olho, eu acho que é o Diguinho. São tantos assim, Pedrosa. Eu preciso do programa inteiro para falar. Cara, fazer pequeno resumo do futebol carioca nesse momento. O Botafogo voltando de férias ganhou do Fluminense, que só tinha uma vitória no Campeonato Carioca em 7 jogos. O Flamengo massacrou o Botafogo na Supercopa do Brasil. E o Vasco conseguiu perder para o Fluminense, que perdeu para o Botafogo de férias. Então, assim, o Vasco novamente está entrando em 2025 como a quarta força do Rio. E o que mais preocupa é o tipo de atuação que o Vasco teve. O Vasco teve 2 testes, digamos assim, nesse Campeonato Carioca de maior nível. Um Volta Redonda, que está na Série B, e agora o Fluminense, que é um clube de Série A, um clube gigante. E nesses 2 testes, a verdade é que o Vasco foi reprovado. E não foi reprovado assim, passando perto da média. O Vasco foi reprovado com uma nota vermelha, nota baixíssima. Tecnicamente, esse time ontem acabou fazendo gol logo no início da partida e foram os únicos 3 minutos que o Vasco conseguiu jogar decentemente. Depois, uns erros individuais, tecnicamente, o tempo inteiro. Jair, Hugo Moura, Tietê apagado, Felipe Coutinho só conseguiu jogar 30 minutos por conta da lesão, e isso é preocupante também, porque quando a gente vai ter o Felipe Coutinho 100%? Eu não sei. O Fábio Carille ontem optou por colocar o Hugo Moura, colocou 4 volantes. O Aras fez o que quis no meio-campo, que tinha 4 volantes. O Aras acabou com o jogo, e isso é mérito dele também, mas também é demérito do Vasco da Gama. O Lucas Oliveira, que começa a partida bem, depois ele começa a errar, depois que o Vasco toma o primeiro gol, e ele faz uma sucessão de erros, completamente seguro na zaga do Vasco, que é um problema alarmante desde 2024. As laterais também, o Paulo Henrique e o Lucas Piton, que são pontos positivos, ontem erraram praticamente tudo, o Piton principalmente, e obviamente lá na frente o Verratti solitário ainda conseguiu dar assistência, mas fica correndo o tempo inteiro por conta da morosidade que é essa equipe do Vasco. A culpa é só do treinador? A culpa é só dos jogadores? É claro que não. Eles têm responsabilidade, é o Carille que monta o time, não deu certo o teste que ele fez. Os jogadores também erraram, repito, gente, foi vergonhoso tecnicamente o que esses caras apresentaram em campo. O Hugo Moura deu uma tijolada pro Jair, o Jair perde a bola e aí sai a falta que o próprio Thiago Silva consegue fazer o gol. O Hugo Moura fica olhando o Thiago Silva, mas antes o Jair já tinha perdido uma bola, depois o Vasco começa a errar passes, o Paê entra na vaga do Coutinho, não joga absolutamente nada. Então assim, tá tudo errado, Pedrosa. É claro que não, é início de temporada e eu não consigo ficar colocando a culpa no treinador se ele não tem repertório dentro do banco dele para poder mudar a partida. Porque claramente o Fluminense estava dando espaços pelas laterais, estava tendo que sair para o jogo por conta do placar atrás no início da partida. E o Vasco não conseguia ter uma boa dobradinha, não conseguia ter associações. Por quê? Porque a diretoria, na incompetência da gente já estar no dia 6 de fevereiro, não conseguiu entregar pontas para o Fábio Carille. Ah, mas Pedrosa, o Fábio Carille tem que se virar. Beleza, pega a carreira do Fábio Carille. Ele, a todo momento da carreira dele, sempre jogou com pontas. Aí você contrata um técnico que não consegue jogar sem pontas e não dá pontas para ele. Então, assim, é fácil cobrar do treinador? É fácil o treinador ser sempre o escudo? É muito fácil. E a diretoria? Tá entregando material humano para esse cara? O time, daqui a pouco, os bons jogadores vão começar a ser crucificados de novo, porque o Vasco hoje ainda tem um elenco deficiente.
principalmente na parte ofensiva, isso é culpa da diretoria. Então, assim, o Campeonato Carioca, o laboratório do Campeonato Carioca, ele serve para hoje, essa diretoria, acordar, porque falta um pouco mais de 20 dias para a janela de transferências fechar e o Vasco não tem atacante. O único atacante que o Vasco tem disponível se chama Pablo Verratti e ele, obviamente, não vai ficar resolvendo o jogo sozinho. Eu posso mencionar um fator no Fluminense que eu acabei esquecendo? A entrada do Riquelme, que o Mano Menezes acabou surpreendendo e colocou o jovem jogador como titular, eu acho que foi um acerto. E outro ponto positivo também, o Fluminense pode até não estar ganhando, mas não está faltando vontade desses jogadores, que a gente pôde ver uns jogadores do Fluminense totalmente com raça, vontade dentro de campo, querendo fazer acontecer. Tá? Então, assim, eu acho que isso precisa ser destacado também. Com espírito de clássico mesmo. É isso, inclusive, exatamente. Dando bote nos erros do Vasco, né? Exatamente, perfeito. Assim, parecia uma final de campeonato para eles, sabe? Então, eu acho que muita gente estava especulando como se o Mano Menezes não tem o abraço dos jogadores. Eu não vejo dessa forma. Eu acho que a estratégia do Mano pode não estar dando certo, mas não porque os jogadores, entre aspas, querem derrubar o Mano Menezes. E aí, depois ele fez um teste no vestiário e ele conseguiu ir para o jogo e conseguiu fazer o gol aí logo no início da partida. Mas com 25, 30 minutos você já via ele tendo dificuldade, mancando um pouco. O Payet foi chamado e entrou na vaga do Coutinho. O Fábio Carille, na entrevista coletiva, disse que não adianta a gente querer dar qualquer tipo de diagnóstico sem o exame. Então tem que aguardar o exame dessa situação do Felipe Coutinho para saber se a gravidade da lesão é muito grande ou se realmente foi só um incômodo, como, por exemplo, o Paulo Henrique teve na partida contra o Volta Redonda. Fato é que preocupa porque é um jogador que tecnicamente é diferenciado, mas que não consegue manter a constância física. E o Vasco paga mais de R$1 milhão para ele, o Vasco paga mais de R$1 milhão para o Payet. São jogadores que, teoricamente, a torcida espera sempre o diferente. Então, assim, cara, a questão física hoje no futebol ela é imprescindível. Se esses caras não estiverem bem fisicamente, eles não vão conseguir colocar o talento deles em campo. Com lesão ou não, ele já prejudicou o Vasco, né? Porque ele teve que ser substituído aos 30 minutos do primeiro tempo. Se ele ficasse em campo, provavelmente o Vasco poderia render mais. O Payet entrou mal, como o Pedrosa mencionou. Com lesão ou não, já está... E que o Vasco precisa urgentemente de reforços, todos nós sabemos. Mas teve 2 nomes que foram listados, foram falados e que podem estar chegando na equipe do Vasco da Gama. Segundo o Diogo Dantas, o Vasco abriu negociações para fechar com Eric, atacante com passagem pelo Palmeiras e também passagem pelo Botafogo. Ele atualmente está no Matida Zélvia, lá do Japão. Ele tem 30 anos de idade, jogador que teve uma lesão no joelho recentemente e que gera aquela apreensão. Será que é o cara que vai ajudar para resolver o problema do Vasco? Lembrando que ele era um cara que eu gostava de ver, achava bom o jogador, achava um jogador com técnica, sabia fazer gol, atuava ali de falso 9 e também pelas pontas, agora mais velho, depois, 6, 7 anos que já atuou no Botafogo, eu não sei se ele está na sua melhor parte física. Como eu falei com vocês, ele teve uma lesão. A ideia do Vasco é conseguir a liberação desse atleta para vir livre, sem custos, né? Lembrando que ele renovou recentemente com a equipe japonesa, ele tem aí o nome aprovado pelo técnico Fábio Carille, e aí pode ser que ele seja o novo reforço do Vasco da Gama para a temporada de 2025. E o campo está berrando, está realmente implorando para que ele possa, para que o Vasco possa negociar com atletas que venham para fazer a ponta, que venham para suprir ali a parte defensiva também. O Vasco sofrendo muito defensivamente, assim como foi no ano passado. Agora, sobre a situação também envolvendo o atacante, o nome do Carrasco, ponta belga, que atua no Al-Shabaab, lá da Arábia, né? Teve o nome ventilado para a equipe do Vasco da Gama. Informações aqui do Felipe Cardoso é que o Vasco e também o Flamengo, mas o Flamengo já foi até negado, que não teve interesse no Carrasco, mas o Vasco é muito atleta, né? Inclusive, o Vasco está interessado, jogador que, segundo informações até do NTCast, seria a bola da vez, mas aí tem aquela dúvida se vai ser o Carrasco bola da vez ou se vai ser o Eric, né? Mas lembrando, um jogador com passagem pelo futebol europeu, pelo Atlético de Madrid, onde teve uma sequência muito boa, um cara que foi importante para o técnico Simeone. Ele tem vínculo com a equipe árabe até metade de 2027,
o que dificultaria, obviamente, a compra. O Vasco teria que desembolsar um valor pelo Carrasco. Vinha também de lesão, mas aí lesão mais simples do que a que aconteceu com o Eric. O Carrasco, né, como eu estava aqui atualizando para vocês, ele está no Al-Shabaab, ele tem 31 anos de idade e, cara, a última partida dele, ele jogou 26 minutos frente à equipe do Al-Hilal, foi no final de novembro, né? Então, cara, bastante tempo aí que não atua o Carrasco. Mas aqui, ó, um cara que tem 7 jogos na última temporada, 24 e 25, apenas um gol e nenhuma assistência na última temporada, na outra temporada no caso, né? No Al-Shabaab ele fez 24 jogos, 7 gols e 7 assistências, média aí de 14, média de 0,6, né? Quase 0,7 ali de participações em gol. Então, portanto, Carrasco ou Eric, qual você gostaria de ver na equipe do Vasco da Gama? Peço a você que deixe seu like, é muito importante para o nosso canal. Acione o sininho de notificação para não perder nenhum conteúdo. Nossa meta é alcançar 50 mil. Eu conto muito com a sua ajuda e também com a sua moral. Vou ficando por aqui, valeu, tamo junto e é nóis! Fui!